Ok, agora estamos live aí com esse teste que nós estamos fazendo aqui. Mandamos alguns convites somente, vamos fazer um teste aqui, depois nós vamos no YouTube. Essa plataforma é totalmente diferente para nós, é uma plataforma que depois que Elon Musk comprou o Twitter, nós estamos testando. O YouTube nós vamos fazer uma live no YouTube, onde a gente tem os 200 mil seguidores, logo depois, digamos uma hora depois dessa aqui. Mas nós vamos deixar gravado aqui essa possibilidade para as pessoas poderem ter o acesso a esse podcast depois que nós terminarmos ele, né? Na realidade, eu notei algumas pessoas dando um hello, estou me familiarizando com essa plataforma aqui também. Esse Space do Twitter é muito legal, mas eu não tenho certeza exatamente como funciona. Aos poucos a gente vai desenvolvendo o Twitter junto com como a gente tem feito com o Instagram novo e também como nós temos feito com o YouTube. Eu me lembro quando eu comecei no YouTube, era eu tinha muito poucas pessoas seguindo. Acho que no primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha 10 pessoas seguindo. Então, nós, na realidade, vamos criar aqui uma lista de podcasts que as pessoas vão poder acessar. Nós estamos gravando esse. Então, vamos deixar isso gravado aqui e vamos construir aqui ao mesmo tempo que nós vamos fazer a live no YouTube também. Algumas coisas importantes, a razão que eu estou construindo esse podcast para pessoas que estão estudando agora e depois. O mundo mudou, everything changed, tudo mudou. E depois de Covid-19, a nossa situação, a nossa posição com relação à sobrevivência, uma das razões que eu mudei o que está escrito no meu canal, tem muito a ver com o falecimento do meu filho, mas também tem muito a ver com a nova situação que nós estamos, a nossa nova situação global. Ela mudou totalmente. Pandemias que não só destroem pessoas, mas economias. A entrada do Bitcoin, todas as coisas que estão acontecendo, que vão tirar empregos de muitas pessoas. E a maioria das pessoas, especialmente no Brasil, apesar que esse podcast também vai ser feito em inglês, não estão preparadas para isso, né? Então, a razão que nós deixamos essa mensagem aqui, testamos essa mensagem inicialmente, rapidamente, é para que as pessoas possam ter a oportunidade de acessarem essas mensagens depois, de poderem ver os podcasts depois e poderem ter uma visão diferenciada do que está acontecendo no mundo hoje. Quando eu falo algumas coisas no YouTube, tem muita gente que tem aquela tendência, o brasileiro em si, ele tem a tendência de dizer para ele mesmo que no Brasil vai demorar a acontecer isso. No Brasil essas coisas não vão acontecer. E quando você está aí no Brasil, a situação é diferenciada. Por quê? Porque você parece que está meio num fog, numa neblina, né? Separado do mundo e que as coisas vão chegar no Brasil, mas não vai ser agora. Infelizmente, essa realidade ela é não existente. Hoje nós estamos vendo o mundo mudar rapidamente. Nos Estados Unidos, você tem uma situação onde as coisas estão mudando tão rapidamente, caminhões que vão da Califórnia até a Flórida, sozinhos, sem motorista. A Amazon, a maioria das entregas da Amazon hoje são feitas através de drones. Nós estamos falando já em Hyperloop, deliveries de Hyperloop. O que seria isso? Uma entrega de Hyperloop. São canos ou túneis de PVC, onde você consegue enviar um pacote que geralmente iria com um motoboy a 75 milhas por hora. Aí algumas pessoas que eu comentei isso falaram, mas o Brasil vai demorar. Não vai. Por quê? Porque as estruturas dentro de cidades como, por exemplo, São Paulo, as estruturas que são internas de dentro da cidade, os encanamentos internos e tudo isso, são estruturas que já estão montadas para o transporte de canos. E os canos são os
canos de transporte PVC e bastam ser instalados. Então, na realidade, é facilmente implementado o Hyperloop. Ônibus que dirigem sem nenhum tipo de motorista, táxis que não vão mais existir, porque são todos os motoristas de táxi também não vai ser afetado. Toda essa situação se desenvolvendo dentro do que nós estamos fazendo é um início. Muita gente me pergunta, eu não tenho condição de monitorar mais, eu não tenho mais tempo de monitorar, por exemplo, o Instagram ou as coisas do YouTube, mas as mensagens mais importantes chegam para nós sobre a necessidade de formarmos situações onde nós conseguimos instruir as pessoas. Então, nós vamos criar um aulão. Esse aulão vai ser aberto para várias pessoas que quiserem participar. Eu vou deixar uma informação com vocês de como fazer isso nesse podcast, que depois outras pessoas vão poder escutar também. Mas o mais importante, eu acredito, é que eu vou deixar isso já no final do podcast. Esse podcast provavelmente vai durar uns 15, 20 minutos. E depois, a mesma situação, nós vamos fazer uma live no YouTube. Hoje, a maior preocupação que eu vejo, a desconexão do brasileiro com relação ao que ocorre no mundo. Eu, quando comecei a falar de Bitcoin no YouTube, mais ou menos uns 2 anos atrás, as pessoas começaram a se ligar no que estava acontecendo. Hoje, existem países que estão bitcoinizando, digamos assim, a economia que eles têm no país inteiro. El Salvador foi o primeiro a fazer isso, agora países da África e outros, eventualmente. O caminho para a transformação de moedas que não são o que a gente chama de fiat, que são as moedas que o governo consegue imprimir, ou então os governos conseguem imprimir, no caso do Brasil, o real, o US dollar, o euro, etc. Todos os governos imprimiram muito dinheiro durante a pandemia para dar todo o apoio à população que eles podiam dar, e isso causou um caos tremendo. Então, pós-Covid, o mundo mudou totalmente. Você tem situações onde navios, o Japão hoje quer transformar, já está transformando a frota inteira deles de navios para que eles possam cruzar os mares sem nenhum tipo de, digamos, guia humano dentro. Inclusive a própria segurança, que leva a uma outra situação também, porque os robôs que estão já em operação em certas situações nos Estados Unidos, eles já estão em, digamos assim, alerta humano. Eles agem como humano, eles reconhecem humanos. A própria Amazon deu uma notificação há pouco, acredito uns 2 dias atrás, de que eles estão começando a usar dentro dos armazéns deles os robôs que agem como humanos, carregam as caixas, fazem estoque e tudo, já para trocar isso. E eles reconhecem um humano do lado deles. Nós temos uma situação sui generis no mundo hoje, tudo mudando rapidamente. E o que a gente encontra é que existe uma falta de conexão, existe uma desconectividade do brasileiro em geral com relação ao que está acontecendo. Talvez porque a maioria procura manter a sobrevivência, que não está fácil hoje em dia, e ao mesmo tempo ela se torna uma prioridade na vida da pessoa, né? Se você tem que cuidar daquilo que você está fazendo, a sua prioridade se torna a sua sobrevivência, como é natural isso. Mas nós temos que ir além disso, porque a sobrevivência ela é fundamentada em evolução, a evolução é fundamentada em um círculo que vai e volta de sobrevivência. Sobrevive aqueles que migram e se adaptam às novas situações de forma mais rápida, e aqueles que não se adaptam são eventualmente eliminados. Isso nós vemos hoje com relação à velocidade que a mudança na educação está ocorrendo. Então, você tem, por exemplo, uma empresa como a do Elon Musk, a Neuralink, que está trabalhando num chip que você implanta o chip e, logicamente, muitas pessoas que têm uma visão religiosa diferenciada com relação a isso vão dizer que é disso e daquilo, mas na realidade o que nós temos é o que está ocorrendo hoje, e isso vai ocorrer. E esse chip hoje não está sendo falado o impacto que ele vai ter na sociedade com relação
a gerar um abismo social maior ainda entre aqueles que podem ou não podem adquirir o chip, mas você vai poder baixar uma faculdade inteira em 5 minutos. Ou seja, essa faculdade que você pode baixar em 5 minutos, você pode, por exemplo, baixar, digamos, uma faculdade de Direito em 5 minutos, e já é comprovado que o seu cérebro vai reconhecer que esse conhecimento você já tinha, não é nada novo ou que você vai ter que se adaptar. E isso é uma realidade que já está sendo testada hoje. 1 ano e meio atrás eu conversei um pouco sobre isso no YouTube, e se eu vou procurar lá depois do vídeo, quando eu fizer a live mais tarde lá, e você vai poder ver que aquilo que eu falei 1 ano e meio atrás, hoje se torna realidade com testes em macacos, e os testes humanos começam agora, acredito que no final de 2022. E o que isso acontece? Só esse conteúdo sobre o chip da Neuralink já é o suficiente para criar uma situação onde a pessoa tem que parar para pensar o seguinte: se alguém consegue hoje baixar um chip com todas as informações que ela consegue, por exemplo, comprar uma faculdade no Mackenzie de Direito inteira e baixar ela de uma vez em 5 minutos, você de repente tem uma pessoa que não vai falhar na OAB, por exemplo. O conhecimento dela será completo, e todos esses testes que nós temos hoje, eles vão se tornar obsoletos da forma que eles são hoje. Todo mundo está correndo para se adaptar a esse sistema. As maiores faculdades do mundo, como por exemplo Harvard, você ainda vai ter dificuldade de adquirir um chip de Harvard. Por quê? Porque o custo dele vai ser altíssimo. Então você tem profissionais que hoje dão aula, que não vão mais dar aula. Você tem profissionais hoje como médicos que acham que estão, digamos que, protegidos contra essa transformação que está ocorrendo hoje, e muito pelo contrário. Eu conheço muito bem como os médicos pensam, conheço muito bem como eles agem. Eu dou treinamento a médicos, participo com eles em todos os níveis da saúde, educo eles com relação à epigenética, a genética, a modificação genética que ocorre, e todos os tratamentos adicionais e terapias adicionais que vão ser feitos. Eu conheço como eles pensam, e muitos deles acham que eles são imunes a esse tipo de coisa, mas os mais inteligentes, os mais espertos, já sacaram que só vai ficar no profissionalismo de qualquer lugar aqueles que são altamente especializados, que têm a possibilidade de pagar pela aquisição de novos conhecimentos. Então você vai poder pagar por um chip, você vai poder pagar por um chip que vai baixar, obviamente, para a empresa do Elon Musk. Isso é uma coisa que você para pensar. Ele foi ao Brasil recentemente e conversou com o presidente Bolsonaro e já preparou então as escolas. Aí ele vai doar os Starlinks que ele tem para as escolas diretamente. Por quê? Porque o próximo passo, ele já avisou, vai ser o lançamento dos telefones da Tesla, que vão ser comunicadores através do Starlink. Então, o que acontece? Existe uma expansão e uma ideia, uma visão da parte do governo Bolsonaro hoje com relação ao que pode ser feito, mais um ministro da comunicação extremamente capaz no que faz. Esse não é um podcast político, mas você tem que analisar a situação que ocorre hoje, porque nós vemos o seguinte: nós vemos a situação na China. Hoje você tem uma represa gigante, completa, sendo construída só por robôs na China. E isso mostra para você que o país mais populoso do mundo, a China, com bilhões de trabalhadores que podiam se adequar, e os chineses têm muito conhecimento com relação à educação em certos níveis, daqueles que podem pagar pela educação. Nenhum deles foi convidado a participar da construção dessa barragem gigante que está ocorrendo na China hoje. Eu quero dizer para vocês uma coisa importante durante esse podcast, o seguinte: isso aqui é um teste que nós estamos fazendo. Nós vamos deixar aqui esse podcast, depois vamos para o YouTube, onde tem as 200 mil pessoas que nos seguem. Vou pôr também lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, acho que quase 60 mil, e o novo que a gente está começando agora, pessoas que têm interesse em adquirir esse conhecimento. A coisa que nós temos que focar em cima de tudo que está ocorrendo, e voltando ao chip da Neuralink, é que com todas as pandemias, essa começou a primeira, mas tivemos outras em 2014 e 2017, só não foram tão globais.
essa realmente foi global, arrasou as economias internacionais. E o Brasil, com o que foi feito e as medidas financeiras que foram tomadas, não foi um dos piores países. Nos Estados Unidos, a inflação agora está absolutamente ridícula. Aqui, para você colocar uma gasolina no seu carro, você vai pagar 6, 7, 8 dólares o gallon, coisa que você não via aqui desde 1977, 81, talvez. Então, o que ocorre é que a economia mundial está sofrendo em todos os níveis. Isso, a Forbes Magazine saiu agora com um artigo sobre isso, dizendo que nós estamos numa recessão. Elon Musk, o cara mais rico do mundo, e Jeff Bezos da Amazon, todo esse pessoal tem falado a mesma coisa de novo, o que nos leva à situação da Bitcoin, que nos leva à situação das novas possibilidades de negócio, das especializações, e por que nós estamos criando cursos rapidamente, aulões, vamos começar com os aulões, sobre cada um desses assuntos. Voltando ao chip da Neuralink, que é uma coisa que eu quero focar hoje nesse primeiro podcast, porque ele é um divisor de águas com relação à capacidade de qualquer um de competir no mercado de trabalho em todos os sentidos. Então, se você pode pagar por um chip de Harvard e você pode comprar 3, 4, 5 graduações de Harvard e você está linkado com esse chip no AI, na inteligência artificial, já vou dizer uma coisa para vocês sobre isso, você tem condição de absorver conteúdo direto de cada uma dessas cadeiras, digamos assim, se você tem direito, medicina, economia. Então, se você tem essas cadeiras todas juntas e você tem os chips de cada uma delas, você é um profissional adequado, formado de Harvard em 5 minutos, porque você pode pagar por isso. Todas as universidades mundiais de poder estão se adequando a esse tipo de controle de informação para que eles possam atender a necessidade que vai vir até eles, obviamente, porque se você tem um profissional que pode fazer isso, e aí no Brasil você vai ter pessoas comprando, obviamente, Mackenzie, USP, etc., etc., o que acontece? Eles vão ter uma vantagem muito grande sobre o não especializado, uma vantagem muito grande sobre aquele que não tem a possibilidade de adquirir esse conhecimento. Quando você gera um abismo social nesse tamanho, hoje a gente já tinha um vale social, digamos assim, isso é globalmente, não é só no Brasil, isso é globalmente, mas quando você tem uma situação como essa, a primeira coisa que vem à mente de qualquer um que tem um pouco de estratégia militar, o pensamento é o seguinte: mas espera um pouco, eu tenho bilhões de pessoas no mundo que de repente não vão ter o que comer, não vão ter o que fazer. Então o que ocorre? Isso de repente então é combinado com uma pandemia que aparece e começa a matar um monte de gente, milhões de pessoas morrendo. Mas o mais importante é que depois da pandemia que supostamente foi controlada, acontece o quê? O que chamam de long COVID. Long COVID. Então, o que acontece com esse cara? Esse cara ele vai ficar matando o resto da população que não morreu com as primeiras coisas. Porque geneticamente, o que acontece? Geneticamente, você tem uma modificação que é feita por esse vírus e ele vai devagarzinho, e agora cada vez mais estão se preocupando. Por que as pessoas estão se matando mais? Por que as pessoas estão com mais depressão? Por que as pessoas agora estão... Os casos de problema de rim aumentaram 30%, os problemas de depressão aumentaram 45%, os suicídios sem explicação aumentaram 37%. Por que tudo isso está ocorrendo após o Covid, que disseram que, que você passou, viveu, está tudo bem? Porque o Covid parece, não é? O que tudo indica, eu não vou dizer um fato que é, mas o que eu penso é que ele é permanente, ele não vai embora, ele vai continuar danificando o sistema que não tem a capacidade de se defender. Essa diminuição e controle evolucionário da população, e isso sem trabalhar em nenhum tipo de situação onde você pensa que talvez, existe um complô mundial para matar, não. Isso nós temos, se você for analisar a medicina epigenética, você vai entender o seguinte, que primeiramente, a primeira coisa que você vai entender é que a evolução, ela escolhe a parte mais forte de cada raça e dentro de certos períodos de tempo ela elimina a parte mais fraca através de sistemas que ela mesma gera. Então você tem a epigenética evolutiva,
hoje não é mais uma situação onde você discute isso como sendo, mas será que é? Não, não. A epigenética evolutiva, ela traz a eliminação do fraco dentro da própria espécie. Obviamente, se alguém em Wuhan, China, criou alguma coisa um pouquinho mais letal e modificou alguma coisa que não deveria ter saído, isso tudo é uma especulação que nós vamos ficar sempre pensando se ocorreu ou não. O fato é que para você que está aqui, que recebeu esse vírus e lidou com ele, e sobreviveu ele, obviamente, você tem que se preocupar com outras coisas na sua saúde. Nós temos hoje uma situação das maiores frustrações que eu tenho quando eu converso no YouTube com as pessoas e quando eu faço vídeos, e a razão que eu deixei de fazer vídeos por muito tempo foi a minha inabilidade, eu vou confessar isso, a minha inabilidade de lidar com estupidez, a minha inabilidade de lidar com mente curta. A mente curta é uma coisa terrível. O mesquinho de pensamento, aquele que não enxerga o que está acontecendo ou não quer enxergar porque ele acha que existe algum tipo de diferencial e que ele, digamos como se dizem no Brasil, ele é o cara e que, ou ela é a cara, não? E que vai, de alguma coisa diferente com ele vai ser a exceção da estatística. E o que ocorre é que nós estamos transformando o nosso canal num canal de sobrevivência. Por quê? Porque daqui para frente não é mais sobre você ter a massa muscular para ficar em shape bacana. Não. Daqui para frente é você ter uma situação onde a redução da sua gordura é para a sua saúde e manutenção da sua vida. O aumento da sua massa muscular é para a mesma coisa. O cuidado que você tem que ter com você mesmo. A gente hoje não tem mais o luxo de não ter esse tipo de pensamento. Não temos mais o luxo de não pensarmos sobre as coisas que fazem diferença. Porque se Covid-19 não matou você, certamente matou alguém que você conhece. E o que acontece é que as razões atrás disso, elas são razões complexas. Mas no final do dia, o resultado para quem foi, para quem não está mais conosco, é o mesmo. Ele foi. Então, hoje, quando a gente conversa sobre situações onde as populações vão ficar sem emprego, as populações têm que adquirir algum formato onde a educação se torna prioridade, mas também a forma em que elas vão ter acesso ao novo tipo de aquisição de educação, tudo isso é linkado com uma coisa que gera um pensamento muito importante. Você é responsável por sua sobrevivência e pela sobrevivência daqueles ao seu redor que você ama. Se você ignora isso, se você deixa para lá, você vai se tornar mais uma vítima da evolução cibergenética ou cibernética que está acontecendo agora. Homo cyborgensis, que é o próximo nível da Homo sapiens, nós somos Homo sapiens. Cyborgensis é, então, o próximo nível, já a mistura do chip com o ser humano. Nós temos hoje no exército americano soldados que estão retornando para o campo de batalha após passarem por transformações robóticas nos seus membros. Antigamente, você tinha que, por exemplo, se um soldado seu perde um membro, você não pode deixar ele voltar, você tem que cuidar para que as coisas, que ele não morra daquilo. As complicações que existiam medicamente já não existem mais nesse sentido, muito pelo contrário. Hoje, existe, então, já agora o crescimento de uma pele especializada e sensível em robôs que são transformados, então, para pessoas como perdeu uma perna, um soldado perdeu a perna, é implementado esse sistema no soldado e é implementado totalmente, você não tira mais a perna, se torna parte do ser humano. Então, Homo cyborgensis é o próximo passo que já está ocorrendo hoje. E as pessoas hoje têm uma certa dificuldade em lidarem com isso. Eu vou falar mais uma coisa e vou deixar, logicamente, isso para o próximo podcast. Eu vou fazer um podcast por dia, vou postar aqui. Aqueles que escutaram, passem para os amigos. Nós estamos testando isso aqui ainda. Vou fazer também a live no YouTube daqui a pouco, talvez 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Se você segue no YouTube, vai receber a notificação. O mais importante é passar isso para outras pessoas. A gente espera que seja gravado e que eu consiga postar isso. Isso é um teste. Mas uma coisa importante é saber que 2 semanas atrás, um cientista expert em computação e inteligência artificial
do Google, que está muito na frente nessa área, foi dado uma suspensão para ele paga, enquanto eles avaliavam o que ele tinha dito. E o que ele disse foi o seguinte, que a inteligência artificial do Google, que estava sendo usada para ajudar as pessoas, uma certa inteligência artificial, tinha conversado com ele e que ela disse que estava com muito medo de ser desligada e se ela podia ter representação legal. Isso é uma inteligência artificial criada pelo ser humano que agora se torna em si a mesma situação do ser humano, ou seja, ela se tornou um ser, digamos que, abre aspas, fecha aspas, vivente. E esse cientista passou isso para frente para o Google e já se tornou público. Você deve ir até o nosso Instagram, @bravo.publication. Se eu puder colocar aqui, depois eu vou colocar. Você também deve acessar a informação que nós temos com relação aos alunos que nós vamos dar. O número que você deve adicionar vai estar escrito também aqui e vai estar escrito no nosso Instagram. Vá até Bravo Publication e lá você vai ter um post que vai falar sobre isso e você se informa, ou então daqui 1h30 no Google. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos material muito extenso. Os aulões são feitos com o foco de informar e ajudar aqueles que não têm a mínima ideia do que está vindo por aí, do que está acontecendo hoje. E, infelizmente, aí no Brasil a situação se torna mais ou menos essa. Muita gente não entende isso ou quer deixar para lá dizendo que no Brasil vai demorar, quando na realidade no Brasil está indo tão rápido quanto no resto do mundo. Ok, galera, muito obrigado. Mais uma vez, é um teste isso aqui. Vocês que estiveram aqui, eu agradeço. E passem para todos aqueles que vocês acham que podem apreciar esse tipo de informação. E fiquem aguardando a notificação no YouTube e dá um pulo no nosso Instagram. Quando eu fechar aqui, eu vou postar o áudio, espero que dê certo. E aí vou colocar também algumas informações nesse tweet que vai ter esse space que nós fizemos aqui hoje, ok? Muito obrigado, have a good night, tenha uma boa noite. A gente se vê daqui a pouco no YouTube e talvez, se eu conseguir ainda hoje, no Instagram as well também. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Vamos ver como é que a gente finaliza isso aqui.